Olá, bem-vindo ao Miragem. Esse é um podcast semanal que explora tecnologia, consciência e futuros possíveis, sob um olhar filosófico, prático e transformador. A cada semana, novas notícias sobre inteligência artificial acendem debates. Será que estamos vivendo uma bolha? Como se preparar para esse hype de transformação? Por que tantos projetos não dão retorno? E o que empresas e investidores precisam enxergar além da euforia do momento? No episódio de hoje, vamos falar sobre esses grandes dilemas da era inteligência artificial. Hype versus valor real. Investimento em pessoas e infraestrutura e os caminhos para transformar promessas em impacto verdadeiro. E como sempre, eu tenho a alegria de dividir essa conversa com Samidana e Tuta Neto. Tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui para mais um Miragem, falando de temas que mudam a nossa vida, mudam a sua vida, você gostando ou não. Está aqui um debate sempre muito livre, sempre muito divertido, muito inteligente, com várias visões distintas sobre um tema. Perfeito. Tuta? Pô, tô animado, gostei da pauta do programa de hoje, acho que vai ser bem interessante aí para o pessoal se relacionar mais diretamente com a AI, né? Sair talvez um pouco desse futuro intangível para algo mais concreto do presente. Perfeito, perfeito. Você sabe que um amigo meu, que é fã desse podcast, ele assiste constantemente, ele me procurou essa semana e falou: Fernando, deixa eu te falar uma coisa, cada vez que eu assisto o podcast Miragem, eu tenho a sensação que eu aumento uns 10 pontos no meu QI, que é tanta informação, tanta profundidade, tanto conhecimento avançado de futuro, de tecnologias, de coisas que impactam o nosso dia a dia, que pô, faz uma diferença brutal na minha vida, que virei fã número 1 para passar a assistir sempre. Espero que você tenha a mesma impressão e que possa compartilhar esse podcast com outras pessoas, para que mais e mais possam ter acesso a esses conhecimentos que de fato transformam a experiência. E hoje nós temos um podcast um pouco diferente, né, Sami? Porque até então a gente sempre teve uma tendência mais otimista, né? A gente tem essa característica otimista, claro, em base em realidade, mas sempre com uma visão buscando o lado bom de todas as coisas. Mas hoje a gente vai trazer vários temas aqui que conflitam um pouco com isso. A gente vai procurar trazer contrapontos de algumas pesquisas, alguns estudos que saíram, algumas opiniões relevantes que fazem um pouco desse contraponto. Será que é tudo isso mesmo, inteligência artificial? Será que terá toda essa transformação? Ou tem muito hype nessa história aí? Tem muita questão aí, talvez, de otimismo exagerado? Vamos conversar. E antes da gente entrar nos temas, deixa eu ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que está muito hype, muito sobreestimado ou não? Na verdade, está subestimado e tem muita coisa que vai transformar totalmente a nossa experiência de vida. O que você acha, Tuta? Eu acho que não está superestimado. Eu acho que o hype é justificado. Eu acho que precisa, às vezes, não é o hype, né? Eu acho que, às vezes, os caminhos é que ainda demoram para a gente tatear e achar o caminho certo para fazer as coisas. Então, a tecnologia é muito disruptiva, a gente vai ver cada vez resultados mais absurdos, mais concretos, só que é uma coisa nova. Então, imagina quando lançaram o Excel lá. Você acha que em 2 anos todo mundo estava usando o Excel no seu potencial máximo? Eu acho que não. E todas as invenções, né? Eu estava até pegando na literatura econômica, você tem vários autores, Paul David, Robert Solow, você tem o próprio Acemoglu, e falando o seguinte: quando você tem uma tecnologia disruptiva, com o caso da AI, mas podia ser qualquer coisa, podia ser revolução industrial, poderia ser a própria internet. No início, você investe pesado, a produtividade cai. Por quê? Porque você não está com um processo azeitado, então é o cara fazendo, às vezes, pior do que da forma anterior, para depois subir. Então, eles chamam isso de curva em J, de produtividade. E eu acho que a gente está nessa fase. A gente está investindo, obviamente parte do investimento deve estar sendo errado, porque as empresas ficam meio desesperadas, e depois vai ter um acerto. E quando a gente pensa em empresas, a gente pode pensar na lógica das bolhas, né? Então a gente teve a bolha da .com, que foi uma bolha que eu acho que todos... a internet não vingou, não. A internet vingou muito, super. Mas nem todas as empresas vingaram. Então eu acho que existe, assim, uma seleção de quem vai ficar no mercado. Então, nesse sentido, existe uma bolha, mas que a IA vai mudar processos, que a IA ela veio para ficar e que vai aumentar a produtividade, eu não tenho dúvida. O próprio Acemoglu, ele fala assim, a gente ainda está entendendo o que é automação e, de certa forma, substituição do humano, e o que é uma expansão do ser humano, ou seja, um super ser humano com IA, com habilidades maiores do que ele teria. Então, eu acho que a gente está ainda
na parte descendente do J, para depois ter a subida mais íngreme. Perfeito, perfeito. E nessa linha, até vale a pena a gente trazer aqui uma matéria, a primeira que nós vamos comentar, do próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, do ChatGPT. E ele diz o seguinte, uma entrevista que ele estava dando, ele comenta que os investidores estão overexcited, ou seja, estão muito excitados, estão muito animados, né, com a questão da inteligência artificial, e pergunta para ele, mas isso é uma bolha? Ele fala sim, mas é a coisa mais importante em décadas. Então, acho que está muito alinhado com o que o Sami comentou agora, né, que é justamente existe essa questão dessa bolha, mas é uma bolha desse efeito em J, dessa curva em J, que as empresas ainda não estão preparadas, ainda não têm estrutura necessária, inclusive conhecimento sobre implementação disso. Reorganizar os processos, né? Tem que treinar as pessoas, os ativos intangíveis. Tem que aprender a usar as ferramentas e coisas que nem se sabe, porque às vezes você está aprendendo um negócio, amanhã lança uma coisa que soluciona parte do problema. Então, tá muito dinâmico o negócio. E é engraçado que quando acontece esse tipo de coisa, a tecnologia, como o hardware, captura valor antes do efeito. Então, você vê a NVIDIA batendo valor. Por quê? Porque eles capturam a parte da infraestrutura, porque as empresas estão investindo nesse momento, né? Bom, falando da NVIDIA, que acabaram de publicar o último balanço do último trimestre, não foram tão bem assim, 46,7 bilhões de dólares de lucro. No trimestre. Isso foi um crescimento com relação ao ano passado, se não me engano, de 54% com relação ao mesmo período do ano passado. Tá ruim, né? Tá ruim, não tá bom pro Jensen Huang lá, acho que ele não tá muito feliz, não. Ele e os funcionários dele. Eu ouvi dizer que tinha pessoas assim que, eu não sei exatamente que funções que faziam na NVIDIA, mas eram funções assim, atender de telefone, atender de chamada, que trocaram no começo por um pouquinho de ações. Pessoas assim, com 50, 60, 70 milhões de dólares de patrimônio e eram tipo secretária, que atendia de chamada, imprimia, fazia papel de impressora. Então você imagina que doideira que é isso, né? Muito bom. Bom, então, o Sam Altman, ele faz esse comentário, eu acho que a gente tem essa interpretação correta, apesar de muita gente ter dito, tá vendo, é uma bolha, o próprio Sam Altman diz. Eu acho que não, acho que ele está numa onda de ser um pouco mais low profile, porque eu acho que ele falou muito, né, nos últimos anos, ele está numa onda de ser low profile. E até falando especificamente da OpenAI, tem um dado super interessante que eu queria, não sei se vocês viram isso ou se tiveram contato, que não foi uma notícia que foi publicada, eu tive informações disso de gente de dentro da OpenAI. O ChatGPT-5 não impressionou tanto assim, né? Acho que é um consenso, né? Acho que as pessoas esperavam mais do GPT-5, principalmente comparado com a evolução do 3 para o 4, né? Acho que teve uma certa frustração, mas assim... Eu gostei muito do GPT-5, assim, para mim surpreendeu positivamente, mas eu acho que uma coisa que as pessoas talvez esperassem, que é o modelo de agente, onde ele toma conta do seu computador e toma as ações, eu acho que isso ainda ficou a desejar. Ainda não está bom. Mas você sabe qual é a informação que eu vi? Olha que coisa interessante. Que boa parte da capacidade de processamento do GPT-5, eles não utilizaram para voltar em benefício para o público. Eles estão utilizando para fazer um processo de self-improvement, de aprimoramento próprio da ferramenta. Então, em vez de eles liberarem todo o potencial para o público final poder se beneficiar, poder usar, por exemplo, com ferramentas de agentes, né, de resolver coisas, de fazer todas essas tarefas de uma maneira autônoma, eles pegaram uma boa parte da capacidade e jogaram para dentro da empresa para ter um processo self-recursive, que eles chamam, né, que é auto-aprimoramento. Então, o modelo está aprendendo com ele mesmo e criando melhorias o tempo inteiro, e isso está consumindo uma boa parte do poder de processamento, que no final das contas acaba alimentando todo o processamento. Né? E por isso o desespero, por exemplo, do Sam Altman de conseguir botar de pé o Stargate, aquele projeto dele lá com sei lá quantas milhões de unidades, bilhões de unidades do GPU, né, mas de novo a NVIDIA ganhando dinheiro com isso, porque ele acha realmente que se tendo essa capacidade de aumentar esse processamento, a gente vai ver coisas para critérios de hoje ou de um pouco tempo atrás, quase que miraculosas, né? Você tinha ouvido isso aí, Sami? Sobre essa questão do autoaprimoramento da ferramenta, está voltada para si mesmo para conseguir criar novas potencialidades? Verdade, eles estão fazendo isso, que eu sei, uma parte é automático e uma parte ainda tem interferência humana para fazer uma espécie de fine-tuning, né? Chama de unhobbling isso. Eles estão trabalhando nisso, isso é um processo custoso, porque você precisa de muita informação e gente validando. Interação, iterando o tempo Mas eu inteiro. acho que é isso que vai dar o próximo passo, principalmente o que a gente chama de alienação, que na verdade é que ela não conseguiu resolver da forma probabilística satisfatoriamente. Sem dúvida. Tem coisas que ela não consegue fazer, né? Tem alguns mecanismos que não fazem parte ainda do contexto, já precisa de ser humano. Mas vamos lá. Então, bom, essa foi a primeira notícia que a gente queria passar para vocês, com essa notícia do Sam Altman, e acho que a gente está de acordo aqui, inclusive com o próprio Sam, que existe sim uma bolha, existe sim inúmeras empresas que
vão fracassar, com certeza, que investiram pesado. Muitos investidores vão perder muito dinheiro nessas empresas, mas assim como aconteceu na bolha de internet nos anos 2000, acho que é uma questão de sobrevivência dos mais fortes, né? Tem essa excitação natural no começo, todo mundo sai investindo bilhões, nem bilhões, só hoje em do dia mais investe mais de 1 bi forte. por dia em inteligência artificial. Nem só dos mais fortes, mas quem conseguir se adaptar melhor, que eu acho que a gente vai acabar falando, que é os processos, né? Existe a AI, existe a empresa, as empresas estão investindo para fazer junto, mas ainda não tem um fluxo, né? Não sei se a gente vai falar das Vamos pesquisas falar. Daqui a que foram pouco. feitas. E captar valor mais rápido, né? Porque eu acho que, assim, existe a briga dos trilhões e tem a briga dos milhões. E na briga dos milhões tem gente que está usando o básico da AI, coisas que não seriam tão avançadas, mas estão já fazendo muito dinheiro. Então tem um sistema de prontuário médico que está famoso aqui. Tem uma empresa brasileira, se eu não me engano. Os caras estão fazendo milhões com um negócio que grava a sua consulta com o médico e gera um prepara a prontuário. receita. Só isso. É só isso que ele faz. É uma coisa básica. Eu consigo fazer isso agora, consigo gravar aqui, Exato, fazer isso, imagina, dar você nosso usa qualquer podcast. um, Fireflies, Otter, Só que o cara inúmeras. está captando valor. Por quê? Porque está olhando o que tinha disponível no mercado, que era abaixo do que tem, do que ele oferece. Ele é uma solução que é acessível para os consultórios, é bom para o mercado. Deve ser uma interface tá fazendo simples, dinheiro. né? Então, Isso aí. assim, também é saber capturar valor. Às vezes, dúvida. cara... Nós vamos falar muito disso daqui a pouco, né? Disso que o Tuta está trazendo, da correta implementação e entender o mercado, o que ele precisa em cada um desses momentos. Mais uma notícia nessa onda de talvez esteja essa bolha se formando, né? A Meta recentemente anunciou, semana passada, que congelou os seus investimentos de AI. Sim. E aí muita gente também veio e disse, pô, tá vendo? Até o Mark Zuckerberg, que é um cara super agressivo, que torrou bilhões em metaverso antes do tempo, não era hora ainda, e que anunciou que ia gastar não sei quantos bilhões nisso, de repente ele para, ele congela, então ó, isso é um sinal de que talvez não seja essas coisas, precisa tirar o pé e tal. Eu tenho uma interpretação diferente, mas deixa eu ouvir meus colegas aqui. Tuta, o que você queria acha? até tirar uma dúvida sobre essa notícia, entender Claro. se o que está acontecendo é que ele fez um grande investimento, contratou aquelas pessoas que a gente estava até conversando. Teve um episódio aí para trás que a gente E isso falou. está continuando, ele só Sim. parou de investir mais. Exatamente. Ele segurou, mas Exatamente. aqueles bilhões que ele gastou, ele gastou. Ele gastou, Tuta, para comprar a Scale AI, do Alexander Wang, 14,3 bilhões de dólares. Isso veio junto com o Alexander Wang, que virou chefe do departamento de superinteligência dele. Aí ele monta uma estrutura toda de inteligência artificial na empresa, com base em 4 pilares. Então tem um pilar de superinteligência, que ele acredita que é para onde vai caminhar isso tudo, criar essa superinteligência, que aí o mundo inteiro nunca mais vai ser o mesmo. Tem um departamento de infraestrutura, tem um departamento de produtos, desenvolvimento de novos produtos, e um departamento mais regulatório e tal, que desenvolveram outras coisas lá dentro. Então ele criou esses 4 pilares, contratou líderes, esses líderes foram contratados. Teve gente que veio por quase $1 bi de luvas para trabalhar, vários na casa de 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões de dólares, de luvas, cara. Isso nunca houve precedente desse na indústria de mercado de trabalho. Você vê muito esportes, né? O cara contrata um jogador, sei lá, traz alguém aí paga essas luvas, mas em mercado de corporativo nunca houve. E ele foi o primeiro a trazer e aí ele para, mas ele para assim, com o time formado, investiu pelo menos seus 16 bilhões de dólares nesse processo, montou toda a estrutura da empresa, agora deixa esse povo trabalhar, né? Não dá para gastar sem parar, né, galera? Não, tem até um nome, isso em RH, que chama Blitz Hiring. Você faz uma parada, então a ideia, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, você fez um ciclo de contratações, um ciclo de investimentos, e agora você precisa reorganizar a casa para usar isso. Sim, Claro, é tipo assim... claro, fazer esse pessoal produzir, né? Vamos ver o que isso deu para depois a gente fazer pontualmente. Então, em vez de contratar 100 jogadores, você contratou 10 jogadores do seu time, montou seu time, ele para jogar, vamos ver o que está faltando para fazer isso. O Google, inclusive, fez isso quando adquiriu o DeepMind em 2014, né? Sim, trouxe o Daniel Wasabi. E lembra que a Meta pôs 40 bi, né, de infra. Então, são valores gigantescos. Eles também estão falando aí de ter 4 áreas da empresa, não sei se você viu. Eu acabei de dizer. Então, acho que, assim, é o caminho normal. A própria Microsoft também em 2010 fez isso, já com o Satya Nadella, que ele busca acelerar. Então, eu acho que é um corte que não é de investimento, é um corte no sentido assim, cara, vamos ver o que dá para fazer com isso, para depois a gente andar, porque eu acho que eles foram contratando, mas quando você, por exemplo, você tem um time
pequeno. Aí você contrata o Neymar, junto com o Neymar você precisa ter... Uns 2, 3 ali fortes. E uma condição para ele jogar. Você precisa ter um preparador, você precisa ter... Então, eu acho que eles estão nessa fase. Não vejo como uma retração de forma alguma. Também não, pelo contrário. Isso é clickbait. É clickbait. Agora... Assim como essa notícia do Sam Altman, também para mim isso é um clickbait. Agora, a meta tem uma questão grande com o Lhama, que eu não sei se vale a pena falar. Não, pode falar. Eu também, eu até imagino que você vai dizer. Que é o seguinte, existe uma aposta, até fazendo uma analogia, a OpenAI, a Anthropic, elas têm um modelo que a gente chama fechado e premium. Sim. Então, você paga pelo uso. O Lhama, ele vem com uma estratégia de open source e com um lock-in direto. Ou seja, eles acham que muita gente vai começar a usar, vai ter um ecossistema mais valioso disso. De certa forma, o Llama é uma ideia de Linux, assim. Uhum. Os outros são os tradicionais, Microsoft, Apple. Sim. Então, precisa ver se eles vão ganhar essa briga, principalmente em desenvolvedores, para o Llama ter um valor. Até agora, a OpenAI está na frente, não tem dúvida. Mas existe essa aposta de eles correrem com uma outra tese, com uma outra ideia de formação de mercado. Eu não sei o que vocês acham. Talvez os desenvolvedores, em princípio, falem, eu vou lá no open source, que é mais fácil. Mas não é isso que tem acontecido. Não, até agora não. E outro, o Llama não tá bom. source, né? O Llama não tá bom, exatamente. Tem o fiasco. DeepSeek. Já tem o DeepSeek. Que é uma briga de open source, então tem que tomar cuidado. Eu não sei, eu não posso falar, não usei o Llama, então eu nem vou criticar demais. Os meus pequenos testes eu usei, foram não gostei. bons. Aí, eu não cara, gostei. tem uma coisa muito boa aqui, uma coisa que é meio difícil de Acho que o usuário final ele não se importa muito com Mas, isso, né? então, É mais o cara profissional mesmo, né? O cara que... mas teoricamente você tem um custo menor do Llama, que você pode rodar na sua máquina, fazer... Mas isso a OpenAI lançou também, né? O OSS, né? Que é o modelo open source dele. Você também roda na sua máquina sem consumir banda, né? Mas a questão da Microsoft, não, da Meta, é que ela demorou um pouco para lançar isso. Ela entrou atrasado na guerra da IA, assim como a Apple também entrou atrasado. A Apple não entrou ainda. Né? Não, mas a Ninguém Apple... tá entendendo. Ela vai comprar alguém, com certeza vai comprar alguém. conseguiu embedar nos iPhones a IA, eu acho que é do próprio... Eu não sei se é do Gemini. Não deu certo. Não deu certo. Eles tentaram com o OpenAI, não deu certo. Anunciaram, não deu certo, voltaram para trás. Agora estão falando de Gemini, mas também não está dando certo. Isso é uma questão de timing, que talvez foi o jeito que a Meta... E eu acho que é um pouco a diferença de ter o fundador ser o CEO da empresa. Querendo ou não, hoje na Apple, não é, mas se fosse o Steve Jobs, com certeza ele já estaria muito na frente nessa guerra, nessa briga, estaria com a Apple lá disputando ponta com o Elon Musk, com o próprio OpenAI, etc. Mas não é, o Tim Cook que está lá, que é um cara mais executivo na empresa, então não tem essa ousadia toda que o Mark Zuckerberg tem, por exemplo. Aliás, até para fazer um contraponto aqui nessa notícia da Meta, que ele tinha congelado investimentos, ao mesmo tempo ele anuncia que o projeto de investir em infraestrutura, gastando 500 bi de dólares para a parte de infraestrutura dos processadores está de pé. Então ele também está vendo o Prometheus, é o nome que ele deu no mega complexo dele, que ele quer fazer com tendas no deserto para consumir. É uma loucura toda aí. E ele fala que está focado em aplicações, tá? A gente tem uma AI excelente, ou talvez assim, tá, mas qual aplicação que eu vou ter no WhatsApp, qual aplicação que eu vou ter no Instagram, qual aplicação que eu vou ter para o usuário? Exato. Então ele tem lá o WhatsApp, Super Intelligence Lab, né? Exato. Mas ele está olhando isso, e ele fez, né? Infraestrutura dedicada. É que ele não tem nada melhor, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT tem o melhor chat, a Anthropic por um momento estava ali com o melhor de código, por API. O melhor é um negócio que o código é aberto. Então, quer dizer, a pessoa... E ele tem uma base de dados gigantesca. Ele tem Instagram, Facebook, WhatsApp na mão, cara. Isso é uma base de dados. É um pouco da vantagem do Elon Musk com o Twitter, né, cara? Tem muita notícia ali acontecendo o tempo inteiro, muita base de usuários. Quantos centenas de milhões de usuários eles não têm, que ele simplesmente embeda lá a inteligência. Eu gosto muito do Mark. Eu achei ele um cara extremamente ousado, extremamente agressivo, um visionário, um baita gênio. E vamos ver, acho que vai ter boas notícias aí. E antes, quero dar um recadinho para vocês. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. Muito bom. Então,
Temos aí Sam Altman com essa visão um pouco mais conservadora no momento, que eu acho que é um personagem que ele adquiriu nesse momento, de ser um pouco mais low profile, muito diferente do que ele foi no começo, mas acho que não dá para menosprezar o efeito que eles têm de ter sido os primeiros e a base de pesquisadores que ele tem, apesar que ele perdeu muita gente, talvez os melhores dele ali ele tenha perdido. A maior parte das pessoas teve o primeiro contato com IA generativo no chat GPT. Inclusive, o chat GPT é um sinônimo de IA generativo. É o mais usado, o mais conhecido. É o que... Exato, é o top of mind. E aí é difícil perder essa posição, né? É uma coisa que você começa a usar, uma coisa muito difícil você sair mudando. Temos o Zuckerberg, ainda por mais que esteja congelando investimentos, mas é como o Sami disse, ele congelou, porque ele já gastou o que tinha que gastar, praticamente seus 16 bi de dólar para fazer essas contratações e comprar Scale AI. Por outro lado, nós temos uma pesquisa do MIT, que lançou também, agora há poucos dias, que foi uma pesquisa que, para os pessimistas de plantão, foi o mais prato cheio da história. Né? Eu amo quando sai essas pesquisas, porque o cara lê o headline e não vai ler a pesquisa em si. Né? E eu fiz questão de ler a pesquisa, para poder estar melhor preparado aqui para compartilhar com vocês. Mas o headline da pesquisa, o título da pesquisa é que 95% dos projetos de IA generativas falham em gerar retornos sobre investimento. 95%. E aí tem vários dados que comentam ali, se a empresa resolve implementar IA generativa por si própria, sem contratar um especialista, 2/3 dos casos falham. Se ela contrata uma empresa especialista, 1/3 só dos casos falham, 2/3 são bem-sucedidos. E ele vai comentando a aplicação e tal, e aí no final, na hora que você vai entendendo o estudo, chega numa frase muito interessante que eu gostei, Tuta, que ele fala o seguinte, na verdade o problema não está na IA, que são excepcionais. O problema está na implementação dessas empresas que não têm estrutura, condições, conhecimento, time ou preparo para poder estar aplicando. Isso foi muito na linha do que seu amigo comentou no começo desse papo, né? Eu peguei essa pesquisa, ele fala, né, que... Deixa eu pegar o dado aqui. Ele fala que só 5%, né, captura valor real, 95% patina, mas aí ele chama numa hora de Shadow AI. Exato. Que é o seguinte, você usa AI, mas não oficialmente. Então, você está aqui, por exemplo, na Jovem Pan e fala assim, cria um texto bom para a gente fazer os funcionários usando. Mas quando o funcionário usa, ele não é treinado para isso. E mesmo que ele for treinado, ele não tem o prompt ótimo, ele não tem os dados ótimos que a empresa tem. E aí vem a questão, que eu acho que é a maior, que existe um trade-off que as pessoas sempre vão ter, que é eu crio minha própria AI ou eu vou ao mercado. O que mostra, pelo menos a pesquisa e a história, é que você criar a própria AI, você vai gastar muito mais dinheiro, vai demorar mais e só vale para setores muito regulados ou quando você é uma empresa muito grande em que isso vai ser questão... Até de sigilo, de empresarial e tal. No contrário, ao fazer por conta própria, você vai demorar muito mais, pode perder o time. E aí, inclusive, ele tem uma provocação, as pessoas começaram usando AI no marketing. Sim. Marketing vendas. O que deveriam fazer é usar no back-office, principalmente para automatizar, para ter base de dados, para construir isso. Então, eu acho que a AI também nas empresas, quando você tem esse shadow, esse uso aí não totalmente ortodoxo, você acaba usando ou começando o processo de trás para frente, assim. E isso, obviamente, tem um custo, né? Exato. É exatamente o que aconteceu. Tuta? Não, eu vejo que esse é um problema pertinente, acho que tanto na SAMP, que é um negócio que eu toco como CEO, e no... Na Fresh Codes, imagina, a gente vê isso o tempo inteiro. Você chega num cliente, com um puta produto pronto, funcional, acabado, não sei o quê, e fala, cara, tá aqui um pack para IA e vamos prestar um serviço, um valor barato. Aí a pessoa fala assim, putz, ela olha tal, ela até estuda, e no final ela resolve, puta, eu vou pegar aqui o meu cara de tech da empresa, né, o cara de tech, e ele vai fazer porque a AI, ela cria essa miragem de que tudo é possível. E aí o cara, começa a entrar no loop que ele gasta fortuna, perde tempo, não vai chegar nesse resultado, e você ia custar, às vezes, 1/10, um quinto do custo mensal para fazer isso com um produto pronto. Aí o cara entra no loop de, só um desenvolvedor, às vezes é 30 mil reais, 50 mil reais. Exato. O cara de ponta é muito mais caro. Mas a gente paga 60, mais de 60 mil, vários funcionários nossos na área de programação. Esse eu acho que é o maior risco de AI, entendeu? E mais do que isso.
o cara faz um prompt, fica um negócio mal feito, mas fala, olha, saiu alguma Lógico, coisa. também quer não é que não mostrar conseguiu serviço. nada. Aí ele fala, não, se em 10 segundos conseguir sair alguma coisa, em um mês vai estar perfeito. Mas não é, porque é difícil, porque tem uma área, porque, assim, tem tecnologia. Às vezes você precisa pensar em segurança de dados, às vezes você precisa pensar em banco de dados, às vezes você precisa pensar em fluxo. Assim, são várias características que dificilmente uma empresa que não seja de tecnologia tem. Mas aí você tem o cara de tech que fica correndo e geralmente não consegue. E a própria experiência, né, Sam? Você pega uma empresa, Sim, a Fresh Codes, eu estou uniformizado aqui de Fresh Codes hoje. Aliás, acho que o último episódio eu estava também. São dezenas de programadores com uma experiência Sim. e um track record grande e que já testaram essas soluções, foram criadas em inúmeras Não, empresas. e aí estão Na hora que você chega na olhando próxima, isso. Você já fez aquilo tanto, você sabe onde vai falhar, onde pode falhar, o que tem que prestar atenção. Você não tem Não, e essa você curva de otimiza aprendizado. para vários clientes. É né? óbvio, você otimiza, o custo é muito mais baixo. Tudo. Eu acho que é tudo uma combinação de experiência, pega Samp, Fresh Codes, mais de um ano, um monte de gente olhando isso, e quanto de dinheiro já foi gasto. Quanto que já não gastou para desenvolver? Você não precisa gastar de novo se você for o cliente. Claro. Mas, enfim, eu acho que isso é um paradoxo ainda corrente. Mas eu acho bom as pessoas usarem, mesmo assim, ter esse shadow user, eu não acho ruim. Eu acho bom as pessoas estarem se familiarizando, mexendo com a ferramenta, porque todo mundo vai ter que ter algum nível de familiaridade. Por mais que você entregue um produto pronto, é legal que o cara entenda como melhorar um prompt para longo prazo, entendeu? Como funciona o prompt. Às vezes eu até fico impressionado de gente não saber isso. É que às vezes não é só o prompt, né? Muitas vezes você precisa criar ferramenta para adaptar a empresa. Às vezes você precisa fazer um loop de feedback para ir melhorando. Às vezes são coisas que já saem daquele usuário básico disso. Você está precisando de uma coisa. Então, e às vezes vira um modismo, assim. E aí eu acho que você tem um problema que não faz um aprendizado sistêmico, né? Então, você patina, e eu tenho convicção que muita gente consegue, ainda que melhorou muito, consegue quase o mesmo resultado hoje do que um ano atrás. Ou seja, a pessoa não evoluiu. A IA evoluiu, mas a pessoa não tem as ferramentas adequadas. Eu acho que é bem isso mesmo. E essa questão que tu comentou do shadow user, né? Realmente, para uso pessoal, acho que todo mundo no mercado empresarial, a grande maioria das pessoas já utiliza e sentem o benefício disso, né? Tem gente que até chama, em vez de chamar de inteligência artificial, chama de inteligência amplificada. Porque, de uma certa forma, é assim que você se sente. Você fala, puxa, você amplifica a tua capacidade de inteligência, você tem acesso a informações muito mais rápido, a pesquisa, a debate, você interage, você discute, você traz novas fontes, você pega opiniões diferentes. Então, eu acho assim, sensacional para o pessoal. Mas daí, para você transportar isso por uma solução corporativa em larga escala para ter um benefício sistêmico, não é a mesma coisa, é outro bicho, é outra coisa. Realmente, eu acho a pesquisa super válida, porque abre os olhos dessas empresas ou CEOs que às vezes vai lá, implementa AI aí, chega naquele top-down, né? O cara chega no departamento de tech, de TI da empresa, implementa AI, quero que implemente AI em tudo e tal. Não sabe nem o que está falando, né? Então, você precisa conhecer realmente a fundo para poder entender muito dos benefícios que a pode trazer. Muito bom. Mais notícias aqui nessa onda dessas mega empresas que a gente está falando, né? A mais recente foi que a Perplexity fez uma oferta de 34 bilhões de dólares pelo Chrome, que é o navegador da Google, que é o principal navegador do mundo e a menina dos olhos do Google. Não, dizer assim, engraçado que o Chrome, né? E esse valor é maior que o valor de mercado da Perplexity. Exato. 34 bi e meio eles ofereceram. E eles não valem, acho que 17, 18 bi. Exato. É interessante. Vocês chegaram a ver o Comet, o navegador da Perplexity? Eu já testei. É super interessante, por causa das fontes, de todos os recursos, as pesquisas e interações. E ali, de propriedade intelectual, para eles não existe, né? Porque eles entram em tudo que é site, em tudo que é muito engraçado. É incrível. Não sei se vocês se lembram, quando começou o GPT, ele não pegava coisas da internet. Era só da base antiga. Era só da base treinada até tal data. Agora... E a Perplexity usava o GPT e conseguia ampliar ele, fazer um upgrade com isso. É verdade. Então, eles saíram na frente nesse motivo. Por outro lado, você tem hoje, se você entrar no Chrome mesmo e digitar uma pergunta... A primeira opção é o Gemini. Né? Além das buscas, você tem o Gemini. E isso muda totalmente o modelo do Google. Porque o Google... De monetização, inclusive, né? Porque o AdWords... A monetização é o AdWords. E aí, como é que fica? Então, eu acho que a gente tem ainda alguns anos... Mas o modelo de busca no Google não vai ser mais assim. Eu acho que a busca vai ser outro modelo de justamente pela AI. Então, talvez não fosse
a Perplex tivesse que comprar o Chrome. Mas para mim faria todo sentido. O contrário, né? O contrário, para eles darem um passo e, obviamente, pensar no modelo de... Mas às vezes é um move ali para... Eu acho, uma jogada de marketing. Eu acho. E pode ser também que eles tenham achado um investidor que falou, ó, pô, essa empresa com o Chrome vai valer 100 bilhões, sei lá. Aí os caras falam, tá bom, então vamos tentar comprar outro Chrome. Faz uma oferta pública ali. Existe também uma coisa de regulamentação nos Estados Unidos. E tem uma questão de antitrust. Para as empresas, tem. isso está o Google, a Meta, estão com problemas com essa lei antitrust, a Microsoft, porque é muita coisa num lugar só, existe uma lei de antitrust. Então isso é um ponto de atenção. Três elementos. E aí na Perplex fala, cara, o pior dos estados, se eu valorizo o meu valuation aqui, me vendo maior, se eu comprar o negócio dá tudo certo, se nada der certo, pelo menos eu chamei mídia e agora mais gente sabe quem é a Perplex. Não teve downside, Foi um movimento muito inteligente, não perderam nada com isso, só ganharam publicidade, ganharam exposição, e se der certo seria ótimo também, achei sensacional. Bom, temos inúmeras outras notícias aqui, mas infelizmente nosso tempo aqui na Jovem Pan está se esgotando. Como vocês sabem, a gente tem 30 minutos de Jovem Pan, mas esse podcast continua. Então, se você quiser continuar acompanhando todas as notícias, todos os nossos debates, nossos aspectos mais profundos, filosóficos, tudo que a gente vai falar ainda aqui nos próximos 30 minutos desse episódio, vai para o YouTube, no canal do Miragem Podcast. Lá você vai ter a oportunidade de ver em detalhes, ver o programa na íntegra completo para você poder acompanhar. Então, muito obrigado para aqueles que estão na Jovem Pan. Até a próxima semana. Seguindo, vamos lá. Teve mais duas notícias interessantes e antagônicas que aconteceram essa semana. Totalmente antagônicas. A primeira foi que a Europa publicou o seu sistema regulatório. O ato. Isso, o ato regulatório, que é um Code of Practice, né? Um código de conduta, um código de ação. E entrou em vigor agora em agosto, no comecinho de agosto desse ano aqui de 2025. E, por outro lado, os Estados Unidos lançou o que eles chamaram de America's AI Action Plan, né? Que é justamente um plano de uma guinada de exponencializar toda essa questão de investimentos em AI, de tecnologias, de futuro e assim por diante. E, obviamente, também junto com essa questão de ter mais controle, de poder controlar. E até nessa linha de ter controle, vocês devem ter visto que os Estados Unidos, o governo americano, comprou 10% da Intel, que é um movimento que a gente tem que ficar de olho, porque isso deve... O governo comprou? O governo americano teve a reunião lá com o Lulu, sei lá, que eu esqueci o nome do presidente da Intel, e ele fez uma oferta, saíram da sala lá, comprado 10% da Intel, passa a ser do governo americano, para eles terem essa propriedade de desenvolvimento de chips, etc., ser estatizado. O que eles acham é que chips é o novo petróleo. O chip é o novo petróleo. E, obviamente, aí dá uma vantagem geopolítica. Até mesmo, há pouco tempo, o Trump estava bloqueando, falando, NVIDIA, você não vai poder exportar. China, né? Tem um bloqueio de chip. Então tem... Agora, é muito difícil esses atos, eu cheguei a ver por cima, porque você está mexendo num bicho em andamento. Assim, ninguém sabe direito o que é IA e o que não é IA, e o que é rede social, o que não é. A Europa tem uma cultura de tentar regular, né? O próprio Marco Civil brasileiro da internet, eu acho que ele é inspirado lá. Que é um problema. Os Estados Unidos já vêm por outro, mas eles fizeram esse America's AI Action Plan, que é uma estratégia quase militar disso, né? Eles vão subsidiar e controlar o que eles acham que são ativos críticos. E, bem ou mal, quando você controla os chips de primeira linha, você está controlando a IA. Porque você não pode ter acesso a isso. Se a gente pensar assim, é a bomba atômica, você não vai ter o chip lá... É o plutônio, é o enriquecimento, é o plutônio, exatamente, urânio, plutônio, exatamente. Então, eu acho que virou uma guerra geopolítica e acredito que vai continuar nesse sentido. E o Brasil, o Lula já falou algumas vezes, que teremos a IA brasileira. Depois do satélite, como é que é, brasileiro... Estão fazendo? O foguete. O foguete. Meu Deus. E aí dá um pouco de vergonha, dá um pouco de constrangimento. Dá muito constrangimento. Porque é verdade, moça, você pega o Brasil com o potencial de energia que existe, o potencial hídrico que existe, na Amazônia, cara... Essas terras raras, vento, assim, é um absurdo. Em vez de focar em algo... Faz do que você tem vocação, né? Óbvio, o grande problema do mundo hoje de inteligência artificial é a falta de energia. Porque, tudo bem, você precisa de algoritmos e computação, vai precisar de chip, claro. Mas, daqui a pouco vai ter... Não é só a Intel, a AMD ou a NVIDIA que vão fazer chips. Cara, falar que a China não vai desenvolver os seus próprios chips e etc. Tá fazendo, já. É igual falar que a italiana não vai fazer massa, cara. Vai fazer massa. Óbvio que vai fazer pasta, vai fazer massa. É da natureza deles fazer algo assim. Aliás, nessa linha de Europa, Estados Unidos e China, a frase que eles dizem é: Estados Unidos inventa, a China copia,
E a Europa regula. Né? Então, Mas é mais ou menos isso. E outra, se você for olhar, não sei se vocês tiveram chance de ir no leste europeu e o oeste europeu recentemente. Não recentemente. Tá assim, ó, que a gente cresceu com o Western Europe, né, França, Inglaterra, Alemanha, etc, cara, lá em cima, e o leste europeu, cara, um fracasso, né, até por causa de todo o problema do comunismo, Guerra Fria, até tudo isso e tal. Hoje tá assim, tá ao contrário. Sim, porque teve migração de Você vê o leste europeu pujante em investimentos, cara, você pega países, por exemplo, Estônia, uns países, cara, referência mundial em educação, passou Finlândia em educação. Desburocratizaram com tecnologia. Pró-negócios, enquanto outro regula, controla, fecha e tal, meu. Um monte de política social. Política social e aquela coisa que não fomenta nada, acaba com a natureza do ser humano, que é essa coisa de progredir, né? Quando você mata a capacidade de progresso, o desafio do progresso, você mata a pessoa, ela não sai do lugar. Então, é um caminho que a gente vai ver várias mudanças geopolíticas nos próximos anos aí, não sei muito para onde vai. E os Estados Unidos nessa linha agora, quem diria? Linha de estatização. Quem sabe o Lula tá certo. Mas mesmo assim, você pegar o Trump, ele claro que é um conservador, mas ele tá longe de ser um liberal na economia. Imagina, cara não tem nada de protecionista, é um cara que até estatista disso. Então, quer dizer, é uma coisa que é engraçado que, de certa forma, a esquerda e a direita se mesclaram, né? E aí, às vezes, a briga fica entre os liberais / libertários e os caras que querem controle. Conservador. Não, e tá mais que óbvio que a política hoje, né, do Trump, especificamente, nem diria que é o Partido Republicano do Trump, é essa coisa de controle, de manter tudo lá dentro, e taxa, e só os Estados Unidos. E umas coisas que eu acho perigosa, por exemplo, essa questão que ele tá... Claro que tem os seus méritos e faz todo sentido essa questão migratória e tal, mas eu ouvi agora, recentemente, a China publicou uma campanha, olha isso, como o mundo está invertendo. A China publicou agora um novo visto, uma K-Visa, se eu não me engano, que é um visto para profissionais emergentes em tecnologia, que tem potencial de se desenvolver, estudantes, pessoas que têm essa pegada de investir, desenvolver e trabalhar com tecnologia, um visto extremamente facilitado, com condições extremamente favoráveis para as pessoas mudarem para a China, para passar a ser residentes chineses, para poder desenvolver todas essas tecnologias, esses estudos. Olha que coisa doida. E os Estados Unidos dificultando, de uma certa forma, dificultando estudos. A base do crescimento dos Estados Unidos foi migratória. Era sempre, cara. Eu defendo que é o ilegal, né? Ele tá não, correto. Não. Eu acho que o Trump... O problema não é o que ele está fazendo, é a imagem que ele passou para o mundo. O que ele está fazendo está certo. Agora, a imagem foi uma imagem radical. Eu não sei se a mídia que atrapalhou e tal, mas a imagem não ficou boa. Acho que ele está certo. Imigrante legal, o cara que não soma, o cara que não segue as leis, concordo, cara. Não tem que ter o mesmo benefício de quem segue a lei, quem trabalha, quem faz o processo migratório correto. Mas a imagem não ficou legal, né? E tem mas a Intel é uma empresa que está andando bem de lado há mais de 10 anos, né? Mas 10 anos mesmo depois dessa notícia, teve um crescimento e caiu de novo. Caiu de novo? É que ao ter 10%, precisa entender um pouco, eles podem ter projetos estratégicos e chips com outras funções, né? Mas a Intel, sem dúvida, é uma empresa relevante. Puxa. Tá caída. Não sei se está caída. Aquele vídeo subiu muito, né? Acho que por causa da história do GPU versus CPU, né? Isso teve... A Mac também com os chips próprios, né? Todo começou. mundo deu um pulo para frente. Sim, a própria AMD tem lembra coisa mais antigamente que era Powered by Intel, era referência de qualidade, né? Agora já realmente não é mais. Não é mais. Não sei para onde vai parar. Vamos lá, vamos seguir nossa notícias aqui. Na parte de robótica, algumas coisas super interessantes. A NVIDIA lançou o Jetson Thor. Sim, que é o robô humanoide deles. É o chip. É o chip para robôs humanoides. Humanoide, né? Ele trabalha muito com a visão, né? Assim, Exato. com sensores de visão, manipulação. Assim, é difícil falar porque eu não ainda não. Isso, mas é interessante. Eu acho super interessante, porque a ideia é assim, que você tem essa IA em absolutamente tudo que você tem, né? Então, o teu carro vai ter uma IA acoplada e local. Você não precisa ter a IA que controla absolutamente tudo. Até porque no dia a dia, 99% das nossas funções, você não precisa ter essa mega arsenal que tem esses modelos de LLM. É uma coisa específica. E aí a ideia da NVIDIA, para onde eles estão indo, do que eu estou vendo, é justamente começar a desenvolver essas aplicações práticas para várias coisas que existem. Então, para o teu robô, para o teu carro, para a tua máquina de fazer isso, para a máquina de fazer aquilo, para o que for necessário, para estar acoplado nessa inteligência, nessa capacidade computacional. Eu acho um movimento super interessante. Você imagina um mundo que tudo que você tiver tem uma IA acoplada específica para você, que te conhece, que te acompanha. Eu acho um mundo curioso. Eu acho que ele está fazendo o trabalho dele de CEO de continuar dando visão de como os lucros continuam crescendo, né?
Acho que esse é um trabalho de Até CEO porque o lá. múltiplo dele na bolsa tá bem alto. Então, o múltiplo já tá muito alto. Aí fala, mas não vai crescer mais NVIDIA. Calma. Ó, o que eu tô Agora eles estão lançando fazendo aqui. o chip para robô e robô. Empresa aberta vive de notícias. Nova Empresa de grande capital aberta coisa. vive de Então, notícias. cara, Não pode Parar de dar mostrar- notícias. Não, e mostrar que não para, e produto novo. Até porque existe aí uma demanda para cada chip, né? Então, sempre vai ter gente que vai comprar para testar. Sem dúvida. A Intel faz isso, a gente falou da Intel, Sem dúvida. desde que... E todas as empresas de robótica estão nessa linha, né? Aquela Figure AI também, que é uma das Sim. referências em robótica, lançou agora um modelo de robôs para poder andar no espaço para exploração espacial, de viagens interplanetárias. É. Tudo muito futuro ainda, né? Mas é um lance interessante. Robôs que dobram roupa já estão funcionando para fazer lava roupa, dobra roupa, guarda roupa. É super interessante também acontecendo. Já tem vídeo para quem quiser, né? Tem vídeo. Tem vídeo, não. Se você for lá no Falando YouTube, disso, você vai achar esses vai robozinhos mostrando. Acho que a gente até passou aí. Falamos disso no Falamos isso em algum episódio. Falamos da Amazon, que eu não sou o Vulca. A Amazon hoje já está com mais de 1 milhão de robôs nos galpões deles já. Você imagina, cara. É 1 milhão de trabalhos, de empregos, que já estão robotizados. Ou mais, né? Ou mais. Que Ou mais. trabalha 3 turnos, não tem férias, é 24 por 7. 3 milhões. Exatamente. A gente... Coisas acontecendo. Mais uma notícia super interessante, que essa eu gostei. Essa eu vou querer gastar um tempinho aqui. Também saiu recentemente uma notícia que a Albânia... Eu vi isso. A Albânia é um país pequeno. País pequeno. A capital é Tirana. E é um país que tem muito problema com corrupção. Né? É típico, né, desses países mais ali no leste europeu, Oriente Médio e tal, que problema grave de corrupção. E eles resolveram lançar um projeto de ministros de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial passa a ser o ministério da Albânia. É claro que ainda não é uma coisa que está implementada, mas eles estão em movimento para fazer isso acontecer. E o primeiro-ministro dele, que chama Ed Rama, né, ele defendeu esses cargos ministeriais por inteligência artificial. Gostou. E aí, o que vocês acham? Você acha que é uma tendência? Eu gostaria que fosse. Eu acho que tem duas questões, né? Do ponto de vista técnico, a IA pode suprir e ser melhor, mas tem uma questão da democracia. Então, a democracia supõe a vontade da maioria, e nem sempre a maioria opta para o que é melhor. Você tem o direito da democracia, inclusive, de votar errado. É intrínseco ao valor democrático. Então, eu acho que tem um problema aí, porque você está supondo que a maioria, que o ser humano é ótimo, racional, e sempre vai querer o melhor. E às vezes não, às vezes você tem minorias que podem não ser atendidas. Então, tem uma questão de legitimidade democrática que precisa ser Deixa eu fazer uma pergunta para você, Samir. A gente viu agora o próprio modelo GPT-5, eu não lembro o nome do instituto, era um instituto europeu, acho que é norueguês, se eu não me engano, que fez um teste de inteligência artificial, até comentamos isso no último episódio, que indicou que o ChatGPT-5 Pro, ele bateu 148 pontos de QI. QI, sim. De QI. E se a gente for ver a curva disso ao longo do tempo, você pega o ChatGPT-2, tinha inteligência de um jardim da infância, de uma criança de jardim da infância. Malemar conseguia completar uma frase ou fazer um cálculo básico. A gente viu um ChatGPT-3 que já tinha uma inteligência aí de um aluno de ensino fundamental, provavelmente, tá? Talvez ali começando ensino médio, um bom aluno, já capacidade de articular, de criar texto, de fazer coisas, claro, com algumas especialidades, com muito mais acesso a conteúdo e conhecimento, óbvio, mas com essas habilidades de raciocínio nessa casa. Vimos um GPT-4 que já estava no nível aí de, pelo menos, ensino médio, legal, um estagiário júnior, alguma coisa assim, já funcionaria. E o 5 agora já está com vários aspectos no nível de PhDs. Né? Sim, eles falam como alguns alunos de PhD. Alguns alunos de PhD. Ainda não é o domínio disso tudo, mas assim, nessa evolução, estamos falando de 2 anos. 2 anos de evolução. Não é que nós estamos falando de décadas, são 2 anos de evolução. Nessa tendência, até pelo investimento maciço em computação que eles estão fazendo, né, toda essa parte desses parques megas com bilhões de chips e máquinas e etc., a tendência é que mais um ano que seja, a gente chegue num nível muito superior a toda a raça humana. Bater talvez um QI de 200, alguma coisa assim. Raríssimas exceções aí de um ou outro gênio espalhado. Nem tem teste para pegar. Não tem. Esse teste já perde o fundamento. Até porque 148 de QI equivale a 0,07% do ser humano. Então, nada, é menos de 0,1%, é menos de um a cada, 1.500 seres humanos, mais ou menos, que tem essa capacidade. Bom, quando a gente vê essa capacidade de mais inteligência nesses modelos, e a gente sabe que máquinas você consegue programar para não ter corrupção, em tese, inteligência é igual mais eficiência em capacidade de tomada de decisões e análise de cenários e etc., teoricamente você tem um modelo perfeito, né? Porque você tem um modelo à prova de corrupção, que é o grande problema da grande maioria dos governos. A gente fala isso do Brasil, mas o mundo inteiro sofre. Tipo, onde tem ser humano, tem essa tentação, vamos dizer assim.
E a gente vê essa questão da ineficiência. Infelizmente, a gente sabe que até tem gente bem intencionada nos governos, mas a gente não tem a menor capacidade. Você vê isso, até pela própria característica do sistema democrático, nunca é o mais capacitado que é eleito, o cara mais gabaritado. Você vê uma série de casos que pessoas sem nenhuma condição intelectual, de conhecimento, de poder gerir uma casa, e o cara gera, de repente, uma cidade, um estado, ou às vezes até países. Eu né? gosto da visão que muitos economistas têm, que é o empurrão. A gente chama de liberdade paternalista. Ou seja, as pessoas têm livre arbítrio para fazer as coisas, mas você tem alguns chamados. Então, sabe quando você vai comer alguma coisa, está escrito, ó, alimento com muito sódio, isso. Se você quiser, você come, mas você dá alguns flags. Alerta, sim. No caso de corrupção, aí eu acho diferente. Eu acho que a gente pode ter IA sofisticadas para combater a corrupção, que aí é crime. Sim, crime. E nas políticas públicas, eu acho que você pode ter IAs julgando prós e contras. Na tomada de decisões. Da tomada de decisão. Então, eu vejo dessa forma, assim, E você não vê uma substituição do ser humano por modelo, ainda que a IA tenha um QI infinitamente superior a qualquer ser humano. Então, mas você vai botar, por exemplo, um rato para analisar a decisão do ser humano. Mas ou uma mosca capaz de um ser humano. Mas com essa... outra inteligência. Mas se a gente usar esse argumento, você também pode falar, não, então vamos ter uma elite que é mais intelectual, que é mais capaz para dirigir o país e acabou a democracia. Como alguns países já fizeram. Não, a elite tem mais capacidade de entendimento do mundo, disso. Mas, de novo, então, volta no problema da corrupção. Mim, o cara governa para ele, ou para os dele, e não para todos. Mas aí eu acho que são dois sistemas. Um é de combate e o outro disso. Mas, assim, ainda a democracia prevê, na minha cabeça, uma ineficiência. Numa empresa, sem dúvida. Por exemplo, você não pode ter uma democracia que o presidente, que é o dono do dinheiro, tem a mesma... Não funciona. Ou numa casa, numa família, dentro de casa. Você tem um filho de 3 anos de idade que quer tomar as decisões, você fala, querido, o problema é seu, quem manda aqui sou eu. Você tem 3 anos, não tem capacidade de decidir nada. Lógico. Então, isso gera uns conflitos. Então, eu acho que é uma troca, mas a eficiência se dá com menos discussão. Isso é o ótimo e acabou. Então, eu acho que tem esse binômio e eu tendo a achar que o regime democrático, né? Eu sou super a favor da democracia. Sim, mas eu sou super a favor de empoderar as pessoas para poder tomar decisões corretas. O problema é que... eu não sei, viu? Eu acho que é possível, eu acho que vai acontecer. Agora, eu não sei qual vai ser o nível de controle, entendeu? Se é um conselheiro. Acho que já existem pessoas que têm, tipo, um cara no board que é uma inteligência artificial. Sim, não, isso já tem bastante. Então, talvez seja um modelo assim, seja interessante, entendeu? Ter alguém que está analisando, um xerife, um policial, um cara que não deixa, sabe, uma mentira sair, tá sempre ali, beleza, tá tomando essa decisão, mas essa decisão vai acontecer isso. Tecnicamente é isso que vai acontecer, não subjetivamente, né? Porque na política sempre vai para o campo, ou vão virar uma ditadura militar ou vamos virar a Venezuela, né? Os opostos extremos. Então, né? assim, um robô, uma inteligência que fala, não, o que vai acontecer é isso. Né? Tecnicamente, você vai perder emprego, não sei o que, você vai ficar mais pobre. Não sei se vai chegar na Venezuela, pode ser, ou não sei se vai chegar na ditadura. Porque você abdicar totalmente do controle humano também é uma coisa ruim, né? Porque a gente não sabe para onde vai. É assustador. Nos dias de hoje, o objetivo da máquina, né? Quando ela tiver o objetivo, será que ela está alinhada com o nosso objetivo humano? Você fala, é programável, mas não, eu acho muito complicado. Eu acho uma decisão, se eu estou trazendo esse tema aqui, mas eu acho um tema muito complexo, porque assim, em tese, muita inteligência igual muita sabedoria, e em tese, quando existe uma inteligência muito superior, você vai desenvolver atos e construir soluções que vão ser benéficas para todos, se esse for o objetivo. Isso em uma máquina é programável, né? Qual é o problema? Se você pega um poder desse e dá na mão de poucas pessoas mal intencionadas, porque não são muitas no mundo, mas tem, né? E essa também pessoa o cara não pode mexer no algoritmo e mudar o... É isso que eu estou dizendo. Então, na mão de pessoas mal intencionadas que queiram usar aquilo somente para ter poder, isso é um pepino gigantesco. Aliás, um dos grandes problemas do mundo, nós vamos falar num próximo episódio de algumas coisas mais voltadas a futuro, né? E um dos grandes problemas é a questão do militarismo. Porque com a inteligência artificial, essa é a arma mais poderosa que existe. De longe. E aí, como é que... Na mão... Está falando que os chips são o novo petróleo. Isso sem dúvida, porque a base da inteligência artificial, exato. De fogo. E por mais que você fala, puxa, e essa questão da bipolaridade, né, que o mundo está causando, teve agora recentemente, vocês devem ter visto eu esqueci o nome da sigla, mas é um encontro de países asiáticos. Então, você tem
China, Rússia, Índia, que são os principais. Aí você tem os pequenos, Tajiquistão, Quirguistão, Afeganistão, todos aqueles países lá. E aí eles criaram todo o negócio com uma política nitidamente, se você for olhar as entrelinhas do que foi dito, principalmente pelo Xi Jinping, que é o presidente da China, política combatendo a política dos Estados Unidos e do Trump. Então, está se desenhando um cenário meio que bipolar no mundo agressivo, que nessa corrida louca por inteligência artificial, porque é a maior arma que vai existir mesmo, e é muito instável isso na mão de seres humanos que, de repente, fala, toma uma decisão e aí? Começa a ser, a mesma coisa que a bomba atômica. Exato. É o mesmo caso, estão falando, é o mesmo projeto. Nós estamos um projeto Manhattan na área de... É mais perverso, porque você pode estar sendo manipulado sem perceber. A gente já é manipulado sem perceber, muito, né? Muito, é difícil você achar que você, a mídia não te manipula, você é um livre pensador, que você é um cara media. Que, você é muito inspirado por Deus. A verdade é que a gente está todo momento recebendo inputs e... Já formando suas opiniões. Vai sendo levado, né? Eu acho interessante isso. Eu acho, assim, muito bom ter esses modelos que vão, de uma certa forma, ajudar os ministérios a tomarem decisões com eficiência e, de uma certa forma, buscar se minimizar a parte de corrupção. Só que, por outro lado, de novo, muito poder na mão de gente que não tem consciência coletiva, de que é um bem para a sociedade, que ainda está naquela linha de querer só para si mesmo, que eu acho que é um pensamento totalmente primitivo, porque você imagina, cara, o universo é muito análogo, Você pega um microcosmos, é muito similar a um macrocosmos. Você pega um modelo de um átomo, é muito similar ao de uma célula, que é muito similar do planetário, De umas estrelas orbitando, planetas orbitando em volta. É tudo muito escalável e parece que mantém um padrão meio quase que holográfico no universo, E quando você vê, por exemplo, um corpo humano, que é uma representação do universo, de uma certa forma, um corpo humano, cara, você imagina se uma célula do corpo só querer trabalhar para si mesmo. Ou você querer, sei lá, a célula do intestino começa a brigar com a do coração, porque, eu tô aqui na merda e você não, eu quero mudar, quero estar aí, e para de desempenhar a função dela, o papel dela, cara, compromete o corpo inteiro, Aliás, a definição de câncer é isso. É uma célula, um conjunto de células que começa a ter uma função diferente da função do corpo, de proteger o corpo como um todo. Cara, porque o objetivo de cada célula é fazer o bem para o organismo como um todo, cada um fazendo a sua função. Agora, se tem alguém que está fazendo só para si mesmo, cara, é um câncer, acaba matando o corpo e mata ela mesma no final das contas. Morre o câncer no final. É um pouco como o ser humano pensa. O ser humano é tão limitado na sua inteligência, eu diria que é uma questão de inteligência, não é nem questão de ser espiritualizado, não tem nada a ver com isso, é questão de inteligência. É burrice ele querer só para si mesmo e concentrar tudo e deixar a grande maioria numa situação precária, porque vai voltar contra ele, de uma certa forma, Mas o ser humano não tem essa consciência. E um pouco da expectativa que eu teria, que essas ferramentas de IA, como são capazes de prever vários cenários futuros de várias coisas, elas consigam analisar e tomar decisão. Olha, por mais que isso a curto prazo pareça que seja bom para você, mas a longo prazo, é muito melhor você fazer esse tipo de ação, porque todo mundo sai ganhando, inclusive você. Não sei se estou sendo otimista demais, meio utópico demais. Você acha que isso é mim? Eu acho que vai ser sempre o auxílio, assim. Eu acho que é como se tiver um board. Vai ser um auxílio. Você não acha que vai assumir? Eu acho que não. Você perde a liberdade, você perde... Mas você acha que é possível segurar isso? Acho que é. Hoje que já é assim, O médico... Mas você não vê modelos que contrariam o programador, que desafiam? Isso já tem acontecido. Modelos que já tomam decisões sim, mas, por exemplo, é que nem o médico. Você vai no médico e te fala o que tem que fazer. As pessoas ainda têm o livre-arbítrio para... Não, mas estou falando das máquinas assumirem mesmo, de um certo momento. Não estou falando para agora, claro, eu décadas. Acho que em algumas coisas vão deixar assumir, outras não, assim. Mas acho que o ser humano ainda quer ter o controle. Vai conseguir manter o controle. Eu acho que ele vai querer ter, assim. Não, querer eu tenho certeza, mas será que vai conseguir? Não, mas eu acho que são desenhos que você faz, Ainda você pode desligar da tomada, o robô. Será que, robô dá, mas não sei se dá muito para desligar da tomada, porque hoje em dia acho que não dá mais para desligar da tomada, cara. Tem o dilema do Matrix. Matrix 2 acho que fala sobre isso, Então lá, os caras estão lá em Zion. Aí ele tá tendo um papo lá com o velho, que é um dos presidentes, aí o cara fala, mas essa máquina aqui, essa máquina analógica que eles têm lá pra filtrar o ar, a gente pode desligar. Ele fala, sim, mas aí todo mundo vai morrer. Exato, todo mundo morre. Então fala assim, às vezes você acha que você tem um poder, mas você não tem. É um poder que na verdade não tem. É a teoria dos jogos ali, Você não vai se exatamente. Será que os Estados Unidos vamos parar porque tá ficando perigoso? Não, porque a China não vai parar. E aí eles não vão querer ficar para trás, e vice-versa, Então não tem que parar mais, não acaba mais isso. É a ilusão da liberdade, mas... Eu acho que, assim, se tiverem casos também, eu acho que se isso for acontecer, não vai acontecer primeiro nos Estados Unidos ou... Não, vão ser momentos isolados. Ou no Brasil ou na China. Acho que vai acontecer em países como esse menor e vamos supor, o cara teve um puta resultado, o país começou a crescer 5, 8 vezes ao ano, outros países vão ficar de olho. E vão tentar copiar modelos.
pode ser um caminho, mas não sei totalmente. Eu acho ruim totalmente, mas eu acho que a gente pode chegar lá. Eu acho uma incógnita, né? É um negócio assustador, você pode até ter o lado otimista e falar, puxa, vai ficar melhor, mais inteligente, mas meu, não dá para saber, né? No fundo é uma incógnita, um risco. Tem um cara que eu gosto muito, ele foi Chief Business Officer da Google, chama Mo Gaudat, M-O-G-A-W-D-A-T. Mo Gaudat. Ele é egípcio de nascença, mas é um cara genial. Ele escreveu vários livros super interessantes, muito bons, aliás, que eu recomendo. Tem um que chama Solve for Happiness, outro chama Scary Smart. São bons livros. E ele tem uma visão super interessante, que ele fala exatamente de teoria dos jogos. Ele fala, não vai parar, não tem como tirar da tomada, já foi. Isso já não tem mais como controlar. E ele acha que nós vamos passar por um período nos próximos 10 anos, mais ou menos até 2035, extremamente caóticos, e que já começaram. E ele até diz que, assim, que o modelo que a gente conhece hoje de sociedade, a única coisa que vai se manter são os continentes. Fala, os continentes não vão mexer, mas todo o sistema político, econômico e de gestão, o cara vai tudo virar de perna pro ar, porque ele acha que vai ser tanto poder na mão da inteligência artificial, e ele, por ser um cara matemático, um cara do meio de tecnologia, ele fala, não tem mais como parar isso, e não tem como evitar que essas máquinas virem super inteligentes. É só uma questão computacional. Nesse volume de investimentos que eles querem fazer de trilhões de dólares para ter esses parques, vai ficar infinitamente mais inteligente que o ser humano, mas não precisa ser 1 milhão de vezes mais inteligente que o ser humano. Se for 1,5 mais inteligente que o ser humano, a gente já não consegue acompanhar. É simples assim, né? E aí ele diz que vai ter um período de transição catastrófico, extremamente distópico e perigoso, porque é muito poder na mão de seres humanos que não necessariamente têm essa visão, essa inteligência, essa consciência, mas ele acha que um dia essas máquinas assumem. Ele fala, aí eu acho que vai ser tudo bem. Ele falou, eu não sou contra a inteligência, eu amo a inteligência. O problema é a inteligência na mão de pessoas que não têm uma intenção de um bem coletivo. Exato. Então, qualquer arma... Sempre assim, né? É a mesma. Sempre assim. Você vai ter a corrida, mas é melhor todo mundo ter isso do que só alguns, né? Que seria a alternativa. Sim. Um governo bloquear ou proibir ou regular de uma forma. Acho que é o custo da evolução. É o custo da evolução. Bom, vamos ver o que vai rolar. A única coisa que a gente sabe é que o que seria bom é se as pessoas desenvolvessem mais as próprias consciências, né? Aí seria bem melhor, porque hoje, infelizmente, ainda tá difícil. Tem um filme que lançou agora, tá na Netflix, chama Mountain Head. Já viram? Eu já vi, é muito legal. Já viu? Muito bom. Cara, aí, vale a pena. Eu não sei se é Netflix, acho que é Amazon. Não, HBO. HBO Max, chama Mountain Head. É uma sátira. É uma sátira. Daquele, até do... Não, os personagens são altamente indicativos, sim, mas né? o lugar também, né? De neve. Isso. Qual é o nome? Davos, sei lá. Não é um outro, que é nos Estados Unidos. Exato. Bom, e eles, basicamente, sem contar nada do filme, são bilionários da área de tecnologia que se encontram e tem analogia. Você vê que um ali tem tudo a ver com ser o Elon Musk, o outro, assim, obviamente que eles fazem toda uma sátira nessa história. E ele mostra um pouco dessa coisa patética, até que eu diria, do ser humano, né, pô, o cara multibilionário e só esse interesse próprio, só esse interesse egoísta. Tipo, foda-se a população, foda-se todo mundo, só quer levar vantagem e causa guerra, mas tudo bem, tá causando guerra. Cara, uma coisa assim, vale a pena ver. Eu acho que é um filme que dá ridicularizado até um pouco nessa característica de, infelizmente, várias pessoas que ainda existem, algumas até em posição de muita liderança e destaque, né? Vamos lá, seguindo aqui. Mais algumas outras notícias que eu achei super interessantes na área de saúde e biotecnologia. Uma delas... Teve uma atualização do CRISPR. CRISPR, para quem não conhece, é um sistema de edição genética. Então, basicamente, pega lá o código genético da pessoa, eles editam, tem uma propensão a tal doença, isso aqui vai dar tal doença, vai dar tal característica física, né, a partir de genótipos e fenótipos, eles vão lá, edita, e aí a pessoa manifesta diferente. Então, teoricamente, você pode fazer o teu filho ter olho azul, ser mais alto, mais baixo, mais inteligente, menos inteligente, ou no intuito de proteger contra doenças que viria se manifestar de questões genéticas. Isso para a doença já é permitido, já se pode, em alguns casos, ser utilizado, mas eles tiveram uma atualização super recente, que agora está com altíssima precisão, e eles já está comentando, né, que já estão capazes de criar um ser humano, teoricamente, beirando a perfeição em termos genéticos. Se isso vai dar uma fenotipia diferente... Isso já, né, quando começaram agora está muito mais preciso, sim, né? Mas já a ideia era essa. Foi bloqueado, acho que só pode ter uma intervenção quando é alguma... Para doenças fatais e tal. Doenças muito graves, né? Uhum. Agora vai ficar cada vez mais fácil, né? E difícil de controlar, né? E aí começa, né? Se tem uma geração que todo mundo tem uma capacidade maior, como que fica seu filho que nasceu... que não tem esse diferencial genético. Modelos éticos aí a serem discutidos. Ainda nessa onda médica, algum comentário sobre isso, Tuta?
Não. É mais que o CRISPR, o interessante é que ele também pode ser aplicado em pessoas vivas, né? Então você pode fazer o tratamento bem vivo, não precisa ser intrauterino e nem antes de fecundar. Isso eu acho curioso. Mas vamos ver. Isso aí, posso falar, é um debate bem profundo, mas o fato é que na China já existe acho que 2 meninas que são editadas geneticamente. Não vi isso aí. O cientista sumiu, né? Tá desaparecido e existem já essas 2 pessoas. E como é que elas são? Puta, cara, eu não sei onde eu vi isso. Foi algum nunca vi comentário que eu vi, mas é legal, sobre edição genética. Então, assim, vão fazer. Já estão fazendo. Na verdade, eu acho que já estão fazendo. Eu também só acho. que não pode falar, porque é muita polêmica dele, religião, problema social. Porque teoricamente você pode digitar o gene. Hoje, a gente tem uma programação genética meio que limita a vida humana a 120 anos. É um pouco do que gasta, dos telômeros, né, que é o processo multiplicativo da célula. Tem um negócio chamado telômero, que é como se fosse a cauda da célula. Conforme você multiplica, ele vai encurtando. E aí mata a célula. Quando chega num certo ponto, você não consegue mais se multiplicar mais. Linguagem bem de leigo, é bem mais complexo que isso, mas só para dar uma ilustrada. E, teoricamente, você consegue mudar isso geneticamente. Então, você pode fazer o ser humano viver 200 anos e não 120, se você quiser. E é uma questão genética. Assim como tem animais, baleia, tartaruga, tubarão, que vive 200, 300, 400 anos. Então, os caras vão no meio do mar fazer, né? Também As pessoas vão, às vezes, criam uma ilha. Tem isso, né? No mar não tem lei, é diferente. Exato. Não, vai ter muita coisa. Bom, temos várias outras notícias aqui, mas, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando aqui também para o nosso programa do YouTube. Então, eu vou estar encerrando aqui nos próximos segundos. Antes, eu quero ouvir as considerações finais aqui, começando pelo Samidana. O último convidado chamou ele de Samuel Dama. Ele não é bem isso, é Samidana. Mas tá ótimo. Às vezes as pessoas confundem, foi um prazer, como o que mais espero que você, que tenha acompanhado, esteja gostando. Deixe seus comentários, dá aquela curtida, fortaleça o canal. É importante. E é isso aí. Até o próximo Mirage. Vamos espalhar mais QI para todo mundo, né? Opa. Já que quem assiste aqui fica mais inteligente, então já compartilhe para a gente ter uma sociedade mais inteligente, mais culta, mais antenada nessas tendências que vão moldar o futuro, sem dúvida alguma. Tuta? Isso aí, é um prazer estar aqui de novo. Pô, mandem seus comentários, a gente quer saber se estão gostando do programa, qual pauta interessa mais. Acho que esse feedback é bom pra gente, né? Pra gente ir melhorando as pautas, mas eu tô sempre feliz de estar aqui discutindo e aprendendo com esses mestres aí ao meu lado. Que é isso, maravilha. Bom, muito bom. Muito obrigado pela audiência, como sempre. Estamos ficando por aqui. É sempre um prazer enorme estar compartilhando com nossos queridos parceiros aqui, colegas aqui de Miragem Podcast que comentaram. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de divulgar para todo mundo, deixar seus comentários também. E a gente segue. Próximo episódio, a gente tem uma notícia mais futurista. Então, se você quer saber um pouco do que grandes especialistas estão projetando para daqui a pouco e o que isso vai impactar a sua vida, quer você queira, quer não, fique de olho no próximo episódio. Acompanhe com a gente, que vai valer demais a pena. Um grande abraço e até a próxima.